E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Desde já eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, tá? Que está cultuando conosco, a todos os membros do Ministério Aviva. Quero louvar a Deus, aos irmãos que aqui estão comigo, são poucos, a parte técnica, nosso irmão André, o nosso irmão Maicon, nosso irmão James, que Deus os abençoe, e também aos ministros que estão aqui, dentre os quais eu sou o menor. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Max, o presbítero Maurício, o pastor Joel e também a nossa irmã Janaína. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Queridos, eu gostaria de fazer algo diferente do que nós sempre temos feito diante dos cultos online, algo diferente hoje. Antes de eu ministrar a palavra do Senhor, vamos orar a Deus. Eu tenho certeza que Deus tem tocado já no seu coração através dos louvores. Oremos ao Senhor. Peça para que Deus possa falar contigo. Peça para que a palavra de Deus possa ir de encontro ao seu coração, que aconteça assim como aconteceu com aquela mulher que, ao ouvir a mensagem do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor nos diz que Deus abriu o seu coração para que ela entendesse a mensagem do Senhor. Que nesta noite aconteça desta forma, que você ore a Deus para que Deus possa abrir o seu entendimento e o seu coração, para que você possa receber a palavra de Deus, porque quem está mais interessado em falar com você é o Senhor Jesus que te ama, o Senhor Jesus quem cuida de você, o Senhor Jesus que garante a vitória para a sua vida. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesta noite, Senhor Deus Pai amado, tributar o Senhor a honra, tributar o Senhor a glória, tributar o Senhor o louvor. Eu sei, Senhor Deus Pai querido, que sou um vaso pequeno, eu sei que sou um vaso fraco, completamente dependente do Senhor. Faça dos meus lábios, Senhor Deus Pai, com que a sua voz fale ao meu coração e fale ao coração de quem ouvir, Senhor Deus Pai amado. Eu peço, Senhor Deus Pai amado, que o seu nome seja engrandecido através da mensagem, Senhor Deus Pai. Que o seu nome venha a ser notificado, Senhor. E que as pessoas, Senhor Deus Pai amado, que receberem esta mensagem, possam ter testemunhos vivos daquilo, Senhor Deus Pai amado, que o Senhor fizer através da sua palavra, pois a sua palavra nos diz que a sua palavra não volta vazia, antes produz aquilo que lhe apraz, ó Pai. Produz, Senhor Deus Pai, a sua palavra no coração deste vaso, Senhor Deus Pai, como também no coração de todos que estão predispostos, ó Deus, em ouvir a sua voz. Talvez o Senhor fale por 5, por 10, por 15 minutos, mas nós queremos dar toda a importância, Senhor, naquilo que o Senhor falar, e peço para que o Senhor Deus me coloque como responsável nas palavras que sair da minha boca, Senhor, assim como também as palavras que sair da sua boca, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Djani Cavalcante, que por força maior não está nesta noite, mas eu creio que está participando conosco, está nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, também a vida da pastora Eliane, que Deus abençoe toda esta família, a vida do pastor
Eduardo Silva, juntamente com a sua esposa, presidente do Ministério Aviva. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Queridos, sem perca de tempo, você que tem Bíblia, abra comigo no primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 17. Nós vamos fazer aqui menção de alguns versos, vamos nos ater a alguns versos. E antes de nós lermos, eu gostaria de dar a você a oportunidade de entender esta mensagem sob o seguinte tema: os cuidados de Deus naquilo que lhe é contrário ao servo de Deus. Os cuidados de Deus naquilo que lhe é contrário ao servo de Deus. Versículo de número 1 até o seu verso de número 4. Aí depois nós vamos ler o verso de número 8 e 9. E depois nós vamos ler o verso de número 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, o nome de uma das regiões dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentam. O verso de número 8 o verso de número 9 e 10 nos diz: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher, viúva, que te sustente. O verso de número 12 e 13 nos diz: porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Glória a Deus. Quando nós observamos esses versos
da palavra do Senhor, em primeiro lugar, se faz necessário nós comentarmos a respeito da soberania de Deus, que é o que se encaixa desde do primeiro verso do capítulo de número 17, até o seu verso de número 24, a soberania de Deus. E por que a soberania de Deus? Justamente porque dentro da soberania de Deus, Deus dá ordens, e Deus promete cuidados, no meio de uma crise. E eu quero ser bem específico, dizendo tanto à nação, tanto ao espaço geográfico, mais precisamente ao profeta, ao homem de Deus. Nós precisamos entender que dentro da soberania de Deus, nós não devemos questionar. Se nós não devemos questionar a soberania de Deus, por que é que nós naturalmente questionamos a soberania de Deus? E de que forma nós questionamos a soberania de Deus? Nós questionamos a soberania de Deus fazendo perguntas, tais como: por quê? Toda vez quando nós estamos dentro de uma dificuldade, toda vez quando nós estamos dentro de uma impossibilidade, nós faremos perguntas como estas. Embora saibamos que nós não devemos questionar a soberania de Deus, entendemos então que não devemos questionar a soberania de Deus, mas se por acaso questionamos através de perguntas como porquês, é porque pode acontecer de questionarmos. Isso é natural, isso faz parte da nossa carne, isso faz parte da nossa natureza. E nós vamos observar precisamente dentro de alguns versos. Por exemplo, quando a filha desta viúva morre, o filho desta viúva morre, ela questiona ao profeta Eliseu. E o questionamento que ela faz diante do profeta Eliseu, ela disse o seguinte, o versículo de número 17 vai nos dizer: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Aí nós vamos observar uma mulher que não é israelita, ela pertence a uma outra nação, ela pertence a um outro povo, mas que naturalmente ela está questionando ao profeta Elias. Ora, Elias, se você veio aqui como homem de Deus, se você profetizou que eu e o meu filho comeríamos e beberíamos e viveríamos do resto, porque agora o meu filho morre. Um outro versículo para nós entendermos que, embora não devemos questionar a Deus, pode acontecer dentro das nossas impossibilidades
e das nossas dificuldades de questionarmos a soberania de Deus através dos porquês. Entenda bem, não é um questionamento que fere a santidade de Deus de uma forma de deboche, mas aqui são questionamentos oriundos de sofrimentos, de angústias, de vales, de impossibilidades. E isso não somente acontece com uma mulher que era ímpia, mas também acontece com alguém que é um homem de Deus e escolhido por Deus. Nós vamos observar, por exemplo, o verso de número 20. Olha só: e chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando o teu filho? Não é qualquer pessoa que está fazendo questionamento. Não é qualquer ser que está fazendo este questionamento, e eu digo como qualquer, não no sentido de superioridade humana aos demais, mas eu digo a quem é incumbido uma chamada, eu digo a quem é incumbido uma responsabilidade, alguém como profeta de Deus, em que ele pela palavra lhe diz: eu digo, não vai chover. Mas este mesmo que é um profeta de Deus, que é usado por Deus, ele questiona: por que o Senhor afligiste matando o filho desta mulher? E vocês vão reparar que tanto pelo questionamento da mulher a Elias, e o questionamento de Elias a Deus, em nenhum dos questionamentos lhe saem respostas, mas as respostas elas não são verbais, as respostas elas são através de sinais, milagres e demonstração do poder de Deus. Então, quando eu não tenho uma resposta, quando eu passo por determinadas situações em que pode acontecer de eu questionar ao Senhor, ainda que eu não tenha uma resposta verbal, dentro do tempo do Senhor, Ele vai lhe mostrar um propósito maior, para que eu possa receber o milagre da parte de Deus, ou para que eu possa receber conversões, ou para que eu possa receber maturidades, ou para que eu possa aprender mais de Deus. E eu noto uma coisa interessante na vida do profeta. Ao questionar o Senhor, isso vai nos dizer que o profeta não é dono de si. O profeta ainda é servo de Deus. Não importa o lugar que Deus te levar, não importa o que Deus fazer através da sua vida, não importa quantos sinais Deus fazer através de você. Entenda uma coisa: não é porque você é profeta, não é porque você é homem de Deus, não é porque você é mulher de Deus, que você é dono de si. Deus é dono de todo o saber. Tem hora que nós, como profetas de Deus, temos que nos responder a Deus como Ezequiel. Quando Deus pergunta a Ezequiel: podem viver esses ossos? A resposta de Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Isso nos mostra as nossas limitações, e que nós não somos os provedores do milagre, mas quem é o provedor do saber, quem é o provedor do milagre,
é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é quem nos chamou, ainda que imediatamente você não tenha resultados sobre aquilo que você questiona a Deus, mas pelo tempo certo, pelo tempo determinado, Deus vai se revelar a você. Jó fez dentro de 70 perguntas para Deus. Jó fez inúmeras perguntas para Deus, embora ele não amaldiçoou a Deus. Só que Deus não deu nenhuma resposta em base do questionamento dele. Ao contrário, Deus se revelou a ele. Então, quando você está passando dificuldades, dor, situações difíceis, entenda, o Senhor Deus, Ele vai trazer os sinais, Ele vai se revelar para você, quando você não recebe uma resposta imediata de Deus. E naturalmente, como nós não recebemos as respostas imediatas de Deus, nós somos precipitados aos nossos pensamentos e às nossas ações. Perceba que aquela mulher, na hora quando chega o profeta Elias e fala: por acaso o Senhor veio tratar comigo com as minhas iniquidades? O profeta Elias a acusou? Deus tinha acusado? E naturalmente nós somos assim. Não temos a resposta de Deus, observamos situações caírem na nossa vida, então nós vamos começar a investigar o nosso passado, e vamos começar a trazer tudo à tona, para saber da onde é que vem essa situação. Eu quero dizer para você nesta noite que me ouve: não seja um pescador dos pecados que já foram esquecidos pelo Senhor. Não pesque os seus pecados que você fez atrás, mas aguarde em silêncio, espera em silêncio, pois Deus vai se revelar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua empresa. Aguarde em silêncio, espere em silêncio, pois Deus, Ele vai se revelar a você. A primeira coisa que lhe é contrário ao profeta: primeiro, ele diz o seguinte, sendo conduzido pelo Senhor: dentro desses anos não vai chover. Dentro destes anos a crise vai chegar, a sequidão vai chegar. E o profeta, ele está falando incluso. Sabe o que eu aprendo aqui? É que além de eu como profeta não ser dono de mim, eu também não sou dono da mensagem. Eu preciso ser fiel, mesmo que essa mensagem vai me incluir também. Porque se o profeta Elias está profetizando que dentre alguns anos não haverá chuva, ele também vai passar. Ele está dentro. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, como servos de Deus, como vocacionados por Deus, que não devemos apenas profetizar ou falar aquilo que lhe é conveniente. Seja fiel na mensagem do Senhor, ainda que doa em você. Nós precisamos ser fiéis.
está cansado, no meio das igrejas, no meio de altares, homens que se dizem homens de Deus, que apenas profetizam ou falam aquilo que lhe é conveniente. Deus está à procura de homens e mulheres de Deus que sejam fiéis à sua palavra. Não seja um profeta Ananias, seja o profeta Jeremias. O profeta Ananias é aquele que profetiza paz quando Deus não deu ordem. Mas o profeta Jeremias é aquele que profetiza guerra, porque Deus ordenou ele profetizar guerra. E o que acontece quando eu sou fiel à mensagem do Senhor? Acontece que Deus ele vai garantir cuidados sobre a sua vida. Em segundo lugar, nós vamos perceber que Deus usa o animal, uma ave, para abençoar o profeta Elias. Eu estou falando de alguém que é chamado por Deus. Eu estou falando de alguém que é homem e é mulher de Deus. Nos nossos tempos, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus? Aquele que está no centro da vontade do Senhor. Naquela época, homem de Deus era chamado como homem de Deus porque ele era um profeta. Um profeta que fazia uma intermediação entre Deus e os homens. Ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Jesus assumiu essa posição. Mas eu e você somos homens e mulheres de Deus, quando pelo nosso testemunho, nós estamos no centro da vontade do Senhor. Deus poderia, como da outra vez, mandar um anjo para abençoar Elias. Mas não. Deus mandou o quê? Um corvo. O que é que o corvo se alimenta? O corvo, ele se alimenta de tudo aquilo que é imundo. Ele se alimenta de coisas, cadáveres, coisas mortas, insetos, coisas nojentas. Mas como que Deus manda um corvo para levar, sabe o quê? Pão e carne. É alguma coisa contrária? Eu preciso te fazer entender. Como Deus vai te abençoar, não sabemos. Mas há uma garantia e há uma certeza que Ele vai usar todos os meios que Ele quiser para abençoar a sua vida. E ainda na figura do corvo, nós vamos observar que existem muitas pessoas que andam como quer, fazem o que quer, mas são usados por Deus. Só que o dom, ele não vai garantir a aprovação de Deus na sua vida. O dom não vai garantir que você é salvo. O que vai garantir que eu e você somos salvos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Uma outra situação, em terceiro lugar, na vida de Elias, entre os cuidados do Senhor naquilo que lhe é contrário, Deus disse: vai até o rio, até o ribeiro de Querite, e se esconde lá. A
palavra querite quer dizer cortado no tamanho certo. Sabe o que é isso? Deus vai usar provisões no tamanho certo da sua vida, na sua casa. Contado, é do seu tamanho, só cabe em você. É assim que Deus vai fazer. Só que nessa situação, Elias, ele não questiona Deus, e se por acaso acabar? Sabe por quê? Porque os cuidados do Senhor, eles são múltiplos, eles são diversos. Só que entenda uma coisa: dentro dos cuidados do Senhor, naquilo que nos é contrário, nós precisamos fazer atenção à voz de Deus. Você pode estar passando pela dificuldade, você pode estar passando pelo vale, você pode estar passando por tudo que possa ser ruim na sua vida, mas uma coisa você não deve deixar de fazer, que é ouvir as orientações de Deus. Todavia, Elias sempre sendo orientado e direcionados por Deus. Primeiro Deus fala para ele: bebe do rio Querite, seja sustentado pelo corvo. Depois disso, Deus envia ele até Serepta, em que uma viúva seria usada por Deus na vida de Elias. Uma viúva que só está com um pouco de azeite e só está com um pouco de farinha, e está com a sua expectativa na morte, tanto a ela como ao seu filho. É uma outra situação que eu observo que Deus usa na vida de Elias. Deus não vai usar uma mulher rica na vida dele. Deus vai usar uma mulher que está frustrada, uma mulher que está com a sua expectativa à morte. É ela que Deus vai usar. Quando Deus quer, Ele usa pequeno. Quando Deus quer, Ele usa quem não tem. Quando Deus quer, Ele usa quem não pode. Para quê? Para revelar a sua soberania. Como que um homem de Deus chega à casa de uma mulher e profetiza não tendo nada, e ela tendo um pouquinho? Não era mais fácil ela profetizar na vida dele, porque ela tem um pouco de farinha e um pouco de azeite? Mas é o contrário. Sabe o que é isso? Deus, Ele vai usar as nossas vidas não por aquilo que nós temos. Deus, Ele vai usar as nossas vidas dentro da sua ordem, dentro da sua soberania. Existem muitas pessoas que ficam se reputando por status. Existem muitas pessoas que ficam contando a sua vida com tudo que tem. Mas Deus não vai te usar o que você tem. Deus vai te usar porque Ele deu ordem. E meu irmão, aonde Deus dá ordem para que você seja abençoado, para que alguém seja abençoada, pode ter certeza, Deus, Ele vai usar. Parece um paradoxo, pastor Joel. A mulher, ela está
preparando algo para comer e morrer. Sabe o que Deus nos mostra dentro desse texto? Trazendo uma aplicação para os nossos dias. Que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Perceba que na sequência, quando ela fala para o profeta Elias, ao pedir um pouco de pão, ela diz: olha, eu só tenho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Quando você come para quê? Quando alguém come para quê? Come para viver. Aí imediatamente vem a palavra do Senhor, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Olha a palavra do Senhor no verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então ela não viveria apenas daquilo que ela propôs comer, ela viveria a partir da palavra que saiu da boca do profeta Elias. Oh, glórias! Talvez você está contando com pouco que tem na tua casa, mas eu te digo, você não vai viver pelo pouco que você tem na sua casa, você vai viver pela palavra que sair da boca de Deus. E eu não sei qual é a palavra que Deus vai liberar para a sua vida, que Deus vai liberar para a tua casa. Mas eu digo para você, você vai viver, Elemaia sebe decamantocaia subdecai, com a palavra que sair da boca de Deus. Pela necessidade, todos nós somos tentados a negar a Jesus. Pela necessidade, todos nós somos tentados a negar o céu. Aconteceu com o nosso Cristo. O diabo aparece para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não negue a Jesus, não negue o céu, não negue a sua vida espiritual pelo pão que perece. Abrace o céu, abrace a vida espiritual, abrace a chamada de Deus na sua vida, porque pela palavra que sair da boca de Deus, oh glória! Eu não sei qual é a profecia de Deus para a sua casa ou para a sua vida, e eu não quero ser irresponsável em ficar falando palavras de jargões, mecânica, para alimentar o seu ego, mas eu quero profetizar: esteja atento ou atenta àquilo que Deus falar no seu íntimo. Porque você vê muitos profetas profetizando o que sai da sua boca, o que vem à telha, o que vem à mente, são irresponsáveis. Esteja você atento ao que Deus falar com você. Sabe o que é que você está morrendo? Você está comendo qualquer coisa. Sabe por que você está perecendo? Você está comendo qualquer coisa. Ei, coma aquilo que vier por ordenança do Senhor.
quero encerrar aqui dizendo que uma outra tragédia acontece. Portanto, há os cuidados de Deus dentro daquilo que é contrário ou paradoxo. Ela estava esperando morrer. Deus abençoa ela, multiplica a farinha e multiplica o azeite. Vi sinal de Deus, quer dizer, o ânimo dela voltou novamente. Ela voltou a sonhar novamente. Ela voltou novamente a planejar. Nossa, Deus me deu mais uma chance. Ela pensava que ela morreria e que o filho dela também morreria. Aí depois que Deus faz tudo na vida dela, o que acontece? O filho morre. E é tão terrível, porque uma coisa é acontecer na sua vida, ô presbítero Max, aquilo que você espera, aquilo que está no seu controle. Agora, a coisa mais difícil que tem é acontecer quando você não espera, é acontecer quando os seus planos estão lá em cima, é acontecer quando os seus sonhos estão te fazendo flutuar. Aí rompe os sonhos, aí rompe os planos, aí rompe os projetos. Deus me fez sonhar, Deus me fez planejar, e aquilo que eu esperava que ia morrer, Ele me fez tanto viver aquilo que Ele propôs para a minha vida, que eu passei a desistir de ver aquilo perecer, e agora perece, e agora morre. Como isso? Por acaso Deus tem alguma coisa contra mim? Por acaso eu cometi alguma coisa contra Deus? E aqui eu aprendo uma coisa muito forte. Deus trouxe à vida o menino, só que deu uma lição para ela. E a lição que Deus deu para ela, Deus abriu os olhos dela espiritualmente, porque depois, quando o menino novamente está nos seus braços, aí ela diz: agora eu sei que tu és um profeta, e a palavra que sai da sua boca é verdade. Deus tratou com ela pessoalmente, dentro de situações inesperadas. Ei, sabe os seus planos que frustraram? Sabe os seus sonhos que morreram? Sabe os seus projetos que se foram? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai trazer à tona novamente. E enquanto Ele traz à tona, primeiro Ele está trabalhando a sua vida espiritual. Primeiro Ele está te fazendo crescer espiritualmente. Primeiro Ele quer fazer com que os seus olhos se abram novamente, diretamente para Ele. E depois vai ser muito fácil para Ele realizar o que Ele quer realizar na sua vida. Não que para Deus é impossível de Ele realizar alguma coisa, mas está aberto e preparado para você receber a bênção de Deus. Eu costumo dizer que Deus não prepara nenhuma bênção para nós. Não, Deus não prepara nenhuma bênção para nós. Todas as bênçãos de Deus já estão preparadas. O que acontece é que Deus nos prepara diante das bênçãos que já estão preparadas. E com isso, eu quero profetizar uma coisa na sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de coronavírus, você não vai morrer de nada, a não ser que Deus queira. Se você é fiel, se você ouve a voz de Deus, se você está no centro da vontade do Senhor, se você vive em Deus e com Deus, não é de fome que você vai morrer, não é de coronavírus que você vai morrer,
não é de pandemia que você vai morrer. Você só vai morrer se Deus quiser, porque todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. Não se apavore, não fique com medo. Eu preciso dizer isso, porque a mesma Bíblia que diz que Deus ressuscitou Lázaro, a mesma diz que Lázaro também morreu. Todos nós que estamos nessa terra, um dia vamos morrer no tempo de Deus. Mas se eu e você estamos vivos, é porque Deus quer. E se Deus quer que nós estejamos vivos, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Pare de esperar apenas aquilo que vem de baixo. Vive por aquilo que vem do alto, e o nome do Senhor será glorificado. Eu espero que Deus falou ao meu coração, e que Deus falou ao seu coração. Os cuidados de Deus naquilo que lhe é contrário ao homem de Deus. Então, se você está vivendo na contramão de algo, se você está vivendo na contramão de alguma coisa, isso não significa que Deus te deixou e Deus te abandonou. Ao contrário, Ele está mais próximo do que você possa imaginar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Você que não recebeu Jesus ainda na sua vida, não se entregou a Ele de corpo, alma e espírito e deixou Ele guiar a sua vida, e quiser que Ele passe a ser o seu Senhor e o seu Salvador, aonde você estiver, fale com Ele da seguinte forma: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Não se entregue, eu entrego, amém, a minha vida. E aqueles que outrora estiveram na casa do Senhor, mas ouviu alguém, esperou apenas da terra, achou que a sua vida só era aqui, perdoa os, e você se afastou. Se você desejar retornar para a casa do Senhor, que você possa neste exato momento refazer esta reconciliação. E eu quero anunciar aqui, se você estiver próximo, você que acabou de receber Jesus como seu Salvador, e você deseja retornar para os caminhos do Senhor, nossa congregação, Ministério Aviva, nós somos aqui do Itaim Paulista, na rua ou na estrada Dom Joneri, na altura do número 2915. Nós fazemos divisa tanto em Guaianazes, como também em Itaim Paulista. É só você ir no Google Maps, ou no Waze, se você preferir, faz uma pesquisa e você vai saber. Repito, estrada Dom Joneri, na altura do número 2915, tá? Nós estamos esperançosos para abraçar você, para abraçar a sua família e morarmos no céu juntos, porque o Senhor Jesus brevemente voltará. E eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, os irmãos que têm contribuído na obra do Senhor, através dos depósitos. Ainda nós
estamos nessa condição, e é muito importante a sua contribuição. Eu gostaria que você soubesse como é importante, primeiramente você, e depois a sua contribuição, porque desta forma, nós permaneceremos com as portas abertas e anunciando a mensagem do Senhor. Contribua segundo o que Deus propôs no seu coração. Está abaixo deste vídeo o nome do banco, a agência, a conta corrente. Por favor, deposite. Vai aparecer o nome da pastora Eliana, tá ok? Está aparecendo tudo embaixo aí. Por favor, seja usado por Deus. Duas formas que você pode ser usado por Deus e usada por Deus: compartilhando as lives e também fazendo as contribuições. Não esteja em apego. Observe o que foi pregado hoje. No que faltava na viúva, primeiro ela deu ao profeta. Por quê? Porque ela acreditou. E dar ao profeta na nossa situação, no nosso tempo, é dar a Deus. Invista no reino. Invista no reino em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. São palavras do Senhor Jesus para a sua vida e para a sua casa. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que as mais ricas, seletas e copiosas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre ti. Vamos orar para finalizar e agradecer ao Senhor mais uma vez, agradecendo toda a parte técnica. Sem essa parte técnica, gente, nós não funcionamos, certo? Não funcionamos. Então, o meu muito obrigado ao diácono André, ao nosso irmão obreiro James, o Maicon também, obreiro da casa do Senhor. Que Deus abençoe. Aos ministros que tiveram aqui a paciência de ouvir este vaso menor falar um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe presbítero Max, presbítero Maurício, pastor Joel, Janaína também aí, esposa do nosso irmão Max, e a todos que nos ouviram. Que Deus abençoe poderosamente. Abençoe ao pastor Eduardo Silva, pastora Tatiane, pastores presidentes do Ministério Aviva, e também ao vice-presidente, pastor Djeni Cavalcante, pastora Eliane. Que Deus abençoe as vossas vidas, e nós estamos orando por vocês, orando pelo Ministério Aviva, para que somente Deus possa dar este crescimento, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por esta noite singular. Para poucos de nós, Senhor Deus Pai amado, este momento foi único. Para poucas pessoas, Senhor Deus Pai, Deus falou poderosamente nos corações. E queremos agradecer ao Senhor. Quem sabe, ó Deus, esse possa ser o último dia que estejamos aqui na face da terra. E por isso queremos, Senhor Deus, exultar e tributar a honra, a glória e o louvor ao nome do Senhor. Queremos dar testemunho do nome do Senhor, Pai, naquilo que pregamos e naquilo que vivemos. Abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa os nossos governadores e presidentes, ó Deus, abençoa outros países, Senhor Deus Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E a igreja, independente de qual seja a denominação, Pai, a igreja de Cristo, que o Senhor possa abençoar. E nós estamos seguros que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço,
para todo sempre. Amém. Se você que está na sua casa, você que está aí e deseja receber a bênção apostólica, receba aí a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós teremos culto a partir das 8h30 neste domingo. Em nome do Senhor Jesus, continue nesta mesma fidelidade.